A seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora. Muito bem, meus amigos, olha só, vamos pegar um tema interessantíssimo, vamos falar agora sobre qualidade, qualidade total, GES pública, melhoria contínua e pegar um tópico que muita gente não gosta, mas infelizmente as provas pedem, que são os principais teóricos que estão voltados para o desenvolvimento da ciência da qualidade. Vamos lá? Então, pegando aqui o nosso texto de apoio que eu preparei para vocês especificamente, né? Aqui nós vamos ter os principais conceitos envolvendo qualidade, qualidade total, GES pública e os principais teóricos envolvidos. Muito bem, meus caros, para a prova, vocês não vão ser cobrados como se vocês fossem planejadores estratégicos da administração. Não é esse o seu papel, né? Então, na prova, você tem que saber conceito, classificação e, quando tiver, tem que saber a parte relativa à evolução histórica. Joia? Olá, meus amigos. Então, a ideia sobre qualidade começou a surgir já há um bom tempo, basicamente assim que acabou a Segunda Guerra Mundial. E aqui, ó, e o conceito para a prova está aqui: qualidade, conjunto de características de uma organização que lhe habilita a satisfazer as necessidades de seus clientes. Então, a ideia básica é essa que estou colocando em laranja para vocês, as cores do QC, para você memorizar. Então, ideia básica sobre qualidade apenas. Estamos falando só de qualidade, tá? Conjunto de características de uma organização, até aí tudo bem, né? Que a habilita a satisfazer as necessidades de seus clientes. Quando a gente joga isso para a estrutura da administração pública, que é, né, um viés do desenvolvimento da ciência e teoria da qualidade, nós vamos observar que nós tivemos aí uma ideia básica na administração pública sobre qualidade significa colocar o cidadão em primeiro lugar. Isso é um pouquinho filosófico, um pouquinho aberto, um pouquinho abrangente, mas você vai entender melhor a partir do momento em que nós pegarmos a evolução das 3 eras que basearam o conceito sobre qualidade. A primeira era, meus amigos, era da inspeção. Então, nessa época, senhores, está aqui no item 1º, acompanhem. A ideia de qualidade, né, vinha com a mensuração, com a análise final sobre o processo produtivo. Então era feita uma inspeção sobre o resultado final da produção, justamente para descartar aquilo que veio a ser considerado defeituoso ou, né, sem o atingimento dessa característica que irá satisfazer as necessidades do cidadão e do cliente. Era da inspeção. Então, qualidade era apurada ao final e baseada em uma inspeção sobre defeitos. Depois, evoluímos para a era do controle estatístico de qualidade, baseado nos limites de variabilidade aceitáveis nos produtos e a correlação dos erros, ou seja, era um estudo estatístico sobre
variabilidades aceitáveis e ocorrência de erros. Perfeito? A terceira é a era da garantia da qualidade. Os custos da qualidade, desde o desenvolvimento até a entrega ao cliente final, era o foco central dessa fase. Então, garantia de qualidade focado nos custos, digamos assim, dessa qualidade, custos em sentido genérico e não apenas no sentido financeiro. Então, perguntando qualidade na prova, você vai lembrar em laranja que são características para satisfazer as necessidades dos clientes. Perfeito? 3 eras. Era da inspeção, era do controle estatístico de qualidade e era da garantia da qualidade. O outro conceito, meus amigos, bom de prova, é o conceito relativo à qualidade total. Qualidade total, gente, já é um avanço sobre o conceito da qualidade. Então, para a gente falar de qualidade total, entenda o que eu estou tentando te explicar. Quer dizer que nós vamos partir da conquista daquilo que já seja qualidade, certo? Então a gente pega aquilo que já é qualidade e a gente vai acrescentar mais elementos formadores do conceito um pouco mais técnico. Vamos dar uma olhada então? Então a gente parte do que a gente já conquistou ao definir o que é qualidade e a gente vai migrar, digamos assim, para uma superação, para um elemento a mais. Que elemento a mais é esse? É o que está aqui em laranja. Excelência organizacional. Então nós vamos avançar para a ideia de buscar uma excelência em toda a estrutura, em toda a organização, focado nesse funcionamento com qualidade máxima, com excelência. A própria expressão excelência já mata a questão. Tá? Então, enquanto que qualidade, na primeira forma, na primeira origem, é satisfazer necessidades de clientes com as suas 3 eras, quando falarmos de qualidade total, a gente já migra para excelência organizacional. Já é uma coisa diferente, já é uma coisa a mais. Por quê? Porque a excelência não está voltada exclusivamente ao resultado, como é o caso da qualidade. Tá bom? Então, olha lá, excelência organizacional envolvendo todos de uma entidade, conferindo segurança, confiabilidade e satisfação. Legal? Então, essa ideia básica aqui na excelência, na qualidade total, perdão. Quando a gente fala da qualidade total, gente, isso pode aparecer para vocês na prova com 2 siglas. A primeira é TQM, Total Quality Management, em inglês, ou em português, GEQ, que é Gestão Estratégica da Qualidade, certo? Então, se te perguntarem sobre TEQ ou GEQ, aliás, TQM, ou GEQ, você vai lembrar que isso está envolvido, isso está diretamente ligado à ideia e ao conceito de qualidade total. Legal? Muito bem. Quais são os pilares da gestão estratégica da qualidade ou também da Total Quality Management? São 3 os pilares e estão em laranja para vocês. Excelência, valor e especificação. Pode ser que você precise conhecer ou explicar. Então vamos ver? Excelência do quê? Excelência no sentido de superar expectativas. Então, excelência em qualidade total é alcançar um nível no qual as expectativas estarão superadas. Olha que demais. O que é agora, senhores? A ideia de valor. Valor é quando é o mecanismo, é aquilo que ocorre quando uma coisa se torna mais desejável, mais querida, mais vantajosa, mais
aprimorada por algo que foi agregado a essa coisa. Então a ideia de valor, meus amigos, não é necessariamente uma questão financeira, mas sim valor agregado. Você pega um tronco de lenha, ele é um tronco de madeira. Tem valor? Tem valor, mas um valor de madeira. Agora, quando um escultor vai lá e lapida um desenho, uma frase, alguma coisa nesse tronco de lenha, agora esse tronco tem um valor agregado. Captou? Joia. E em terceiro lugar, a chamada especificação. Especificação significa que, para uma qualidade total, um dos meios, um dos mecanismos é justamente atender especificações de alta exigência que tenham sido formuladas. Por quem? Ué, pelo cliente, né? Pelo cliente, pelo usuário. Joia? E por fim agora, meus amigos, o terceiro ponto é a famigerada res publica. Res publica, meus amigos, veja, é uma coisa que é um ponto, é um conceito, é um elemento que tem uma boa tradição nas provas. Então é importante que você compreenda, que você memorize as ideias básicas. Quando eu falo de res publica, o que eu estou te dizendo basicamente é um conjunto de valores, um conjunto de princípios, de diretrizes que foram pensadas propriamente para a administração pública. Então veja, o conceito e a ciência de qualidade e depois de qualidade total não foram pensados e desenvolvidos desde o começo para a administração pública, não. Agora o res publica foi. Então ele é originariamente voltado para a administração pública. Essa primeira ideia tem que ficar bem guardada na sua cabeça, ok? Então res publica, que é, né, na sua frase extensa, no seu nome completo, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Ele foi concebido desde o início propriamente para a administração pública, já está até em laranja para te dar um destaque, né? Outra coisa, gente, o res publica, ele é contemporâneo, tá? Ele ainda está aí, tá? Talvez não mais com esse nome, mas os seus fundamentos, seus objetivos, as metas que se busca alcançar ainda estão sendo cumpridas, meus caros. Então ele é contemporâneo, ele é da nossa época atual. Esse res publica, senhores, em virtude dos seus objetivos, ele é aplicado nos três poderes. Então, no judiciário, você vai ter um monte de portarias, resoluções, normas de aplicação do res publica, também no legislativo e principalmente no executivo. Professor, de qual das esferas? Nas três esferas públicas, ou seja, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Perfeito? E a ideia sensacional aí do res publica é desburocratizar, é livrar a administração pública daquele engessamento ineficiente e custoso da burocracia, do modelo burocrático de administração. Então, o res publica propõe um foco organizacional na busca de resultados que aumentem, ó lá, tá em laranja, hein? Aumentem a sensação de presença e visibilidade do Estado perante a sociedade, né? Ou seja, a ideia é a coletividade perceber a presença do Estado e contar com o Estado para o atendimento das suas necessidades. Então, uma ideia genial, tá? Busca a desburocratização da administração brasileira baseada na famosa carta de serviços. Então, se aparecer na prova carta de serviços, matou a questão. É res publica, que é um fundamento para promover
a desburocratização e o ganho gestacional de qualidade na estrutura da administração pública. Beleza? Carta de serviços. Professor, o que foi a carta de serviços? Bom, a carta de serviços, gente, foi um protocolo, foi uma declaração de intenções da administração, no qual ela assume o compromisso de alcançar a satisfação demandada pela coletividade, valorizando os elementos essenciais de valores fundamentais que a sociedade tem e espera do Estado, que são o quê? Integridade, redução da corrupção e excelência na prestação dos serviços públicos. Fala para mim, se nós estivéssemos aqui numa coletividade, numa sociedade, no qual a gente tivesse uma plenitude de integridade, não tivéssemos qualquer sensação de corrupção e os serviços públicos fossem prestados com excelência, nós vamos ou não vamos sentir a maior presença do Estado? Claro que vamos. Nós vamos ou não vamos começar a contar com o Estado para atender os elementos que a gente precisa? Claro que vamos. Então a ideia básica é essa. Joia? Res publica. Muito bem, senhores. Anotados esses pontos, compreendidos esses detalhes, a segunda parte da nossa aula é falarmos dos principais teóricos da qualidade. Como é que isso aparece na sua prova? Bom, simples, né? Aparece o nome do sujeito e, na sequência, perguntam aquilo que está relacionado a esse teórico, ou, o mais comum, é o enunciado descrever ou o sujeito, ou os seus feitos, e depois perguntar para vocês quem é, aliás, de quem que estão falando, né? Então, alguns que são bem clássicos, senhores. O primeiro deles, Walter Schillhart, ou Walter Schillhart, né? Ele é americano. Por que eu coloquei a nacionalidade? Porque quando descrevem o sujeito, eles descrevem a partir, né, dessas características. Então eles colocam lá cidadão americano, ou teórico americano, ou teórico como é que eles falam? Estadunidense, né? É por aí, tá? Mas você entendeu. Então vamos lá. O Walter Schillhart, senhores, é um dos mais cobrados, porque ele foi o criador do famoso ciclo PDCA. P de Plan, D de Do, C de Check, A de Act, que é o ciclo de busca de melhoria contínua para ganho de qualidade. Já? Então, quando perguntam do Walter Schillhart, perguntam das duas formas, porque ele é muito importante. Então, ou colocam o nome dele e perguntam qual foi a contribuição dele para a ciência da melhoria contínua, no caso o ciclo PDCA, né? Ou o contrário, eles descrevem o ciclo e perguntam quem é o autor. Beleza? O segundo, meus amigos, William Deming, é um dos camaradas que mais contribuiu para o desenvolvimento da ciência da qualidade. E entre os fundamentos que ele bolou, como está em laranja, ele fixou os 14 princípios da qualidade. O resto que está aí, sem estar em destaque, é para te ajudar quando o enunciado descrever o sujeito, depois perguntar o nome. Então ele é americano, atuou no Japão pós-guerra, e ele introduziu a estatística no controle de qualidade. E também é o autor, né, dos 14 princípios da qualidade. Perfeito? O terceiro, senhores, esse derruba muita gente aqui, ó, Joseph Juran, porque ele é romeno. Então muita gente se enrola quando eles colocam lá que o sujeito é romeno, porque o nome do Joseph Juran dá uma sensação de que ele é latino, né?
E aí eles colocam lá, né, pensador, teórico romeno, professor de Ishikawa e autor do livro Quality Control Handbook. Aí coloca os nomes das pessoas, eles vão colocar uns nomes estranhos, uns nomes com cara de romeno, né? E um dos nomes no meio ele vai estar Joseph Juran. Você fala, não, Juran é mexicano, né? Juran é porto-riquenho. Não é não, é romeno, parceiro. Então, a dificuldade aqui é você lembrar que Joseph Juran é romeno e que ele é o criador, né? Ele é o autor do livro e criador da ideia de Quality Control Handbook. E além do fato de ter sido professor, né, do Kazuo Ishikawa, que vamos ver já já. Na sequência, Armand Feigenbaum. Esse sujeito, um americano, ele é autor do TQC, Total Quality Control, ou controle de qualidade total, como costuma aparecer na nossa prova, tá? TQC. Então, se eu aparecer ou TQC ou CQT, né, que seria o contrário, seria em português, você já sabe que é Armand Feigenbaum, sujeito super importante, sujeito que aparece em provas também. Agora, começando a aparecer um pouco menos, mas já cobrados em provas também, hein? Prestem atenção. Philip Crosby. O Philip Crosby, senhores, ele tem uma importância na ideia do zero defeito. Então, a busca da qualidade é promover uma linha de produção, uma cadeia de produção caracterizada por nenhum defeito. Quem abraçou essa teoria e se deu muito bem foi a montadora de veículos Toyota, tanto que hoje, na atualidade, o carro considerado mais confiável do mundo é o Toyota. Por quê? Porque eles abraçaram o programa Zero Defeito. E daí nasceu o movimento toyotista, né, de promoção e desenvolvimento das linhas e cadeias de produção com zero defeito. Beleza? Esse camarada teve, né, uma relevância tão grande que ele fundou a Universidade de Qualidade em Winter Park. Essas são aquelas informações que você tem que saber caso eles descrevam o nome do sujeito. E ele escreveu o livro dizendo que qualidade é livre, qualidade está aí para todo mundo, basta você se empenhar em atingir defeito zero. Joia? E os dois últimos mais importantes, aqueles que são cobrados em prova, né? O Kazuo Ishikawa, que vocês já conhecem do chamado diagrama de Ishikawa, ele que criou, que é aquele diagrama apelidado de diagrama espinha de peixe, no qual a gente coloca grandezas de um lado e do outro, e esse diagrama vai nos mostrar a relação entre causas e efeitos. Então o diagrama de Ishikawa tem essa relevância, mas aqui estamos falando de qualidade, né? Então no campo da qualidade, Kazuo Ishikawa, ele fixou a ideia de qualidade em primeiro lugar. Então, a satisfação do cliente vai ser alcançada, né? Ou você vai escutar as reclamações do seu cliente. Então, ele é o bolador, ele é o idealizador dos canais de comunicação do cliente com a empresa. Aquilo que a gente conhece hoje, e todo mundo lida muito bem, que é, né, o tal do FAQ, né, que são os canais de atendimento, né, o central de atendimento. Inclusive, a partir desta ideia dos canais de atendimento, que também surgiram as famosas ouvidorias. A origem está aí. Olha que interessante, né? E, entre outras contribuições valiosíssimas, uma que é bem cobrada em prova é a sigla CWQC,
Company Wide Quality Control, na busca da melhoria contínua. E o último, Genichi Taguchi, ou Taguchi, como alguns falam, né? Genichi Taguchi ou Genichi Taguchi, tanto faz. Você não tem prova oral, então dane-se como é que se pronuncia, né? Eu coloquei que ele é japonês, mas acho que não precisava, né? Mas tudo bem. Ele criou o conceito de que a qualidade deve ser robusta, ela deve sobrar, ela deve ser uma qualidade acima daquilo que se pretendia, né? Então a chamada robust quality. E o centro dessa sua teoria significa que quanto menor a perda no ciclo de produção, maior será a qualidade no resultado final. Beleza? Então olha só, o nosso papo hoje era esse, meus amigos, de um ponto obscuro da matéria que está no edital, é cobrado e é muito difícil encontrar e organizar essas informações do jeito que eu preparei para vocês nesse material de apoio, tá? Aqui vocês, quando vocês pegam esse texto que eu preparei, parece que é uma coisa de fácil acesso. Não é. Depende de muita pesquisa, muita leitura, porque as informações são todas espalhadas nos manuais por aí. Joia? Então vimos a origem, qualidade, com suas 3 eras, qualidade total, com seus 3 pilares, e Gespública, que é o atual movimento ainda em implementação a partir da Carta de Serviços. Dos teóricos, os mais perguntados é o Shewhart, o Deming, o Juran, né? São os mais perguntados disparadamente. E por fim, outro que também é bem lembrado é o Ishikawa, tá? Então com isso, meus amigos, a gente conseguiu pegar este ponto, que é um ponto que não é lá muito fácil, ele não é de fácil digestão, né? Tem uma chatinho, difícil, né? Qualidade total, que são fundamentos da chamada melhoria contínua, e os grandes teóricos por trás disso, né? Mas tá aí, a minha sugestão é que vocês agora peguem esse material de apoio e mais as nossas anotações e leia e releia dezenas de vezes, porque aparece sim nas provas, e quando aparece, o índice de acerto é perto de 0. Logo, acertar essa questão é aquela que coloca o candidato um passinho além do pelotão que está disputando a nota de corte. Beleza? Então o papo hoje era esse, meus amigos. Vou desejar a todos um ótimo resto de domingo e uma excelente semana que está por vir. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau. Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil.